Roberto, por que é que eu tento, tento mudar e não consigo? Bom, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu escutei perguntas como essas, tá? Muita gente ao redor do mundo sofrendo com erros recorrentes, situações cíclicas que se repetem, mas que as pessoas por alguma razão não conseguem evitar. Bom, o modo mais comum que a gente vê por aí é em relação aos vícios, por exemplo, tá? As pessoas muitas vezes presas a vícios dos quais elas não conseguem se desvencilhar. Substâncias que utilizam e que inicialmente ocasionavam algum prazer, mas que atualmente geram somente tristeza, vazio, ilusão, dor, sofrimento, angústia, enfim, todo o arsenal obscuro que nós humanos costumamos carregar. Bom, por que é tão difícil mudar? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. A experiência nos mostra que é mais difícil desconstruir o errado, é mais difícil desconstruir o erro do que propriamente construir a coisa da maneira certa, né? Da maneira adequada, tá bom? Então, uma situação que a pessoa vem trazendo há muito tempo na vida dela, de maneira recorrente, de certa forma, gerou em sua mente uma espécie de condicionamento. Roberto, mas o que é condicionamento? Condicionamento é aprendizado, é uma aprendizagem que a mente adquiriu, tá? Vamos entender condicionamento como sendo isso, tá bom? E aí, se minha mente aprende que se eu usar a substância X, eu me liberto, de certa forma, da realidade, por exemplo, né? Me proporciona uma fuga de uma realidade que não me apraz, de uma realidade que me angustia, o que eu vou fazer? Eu vou aprender que toda vez que eu usar aquela determinada substância, a realidade vai deixar de existir para mim, certo? Ok, isso é um condicionamento, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Os condicionamentos, quando se cristalizam na mente, eles se transformam em crenças, eles se apresentam na forma de crenças, na forma de aprendizado, de maneiras de agir diante de determinada situação. Quando isso se cristaliza, isso ganha uma força. E ao ganhar uma força, qualquer tentativa de desconstruir exige também muito esforço. Fizemos um experimento muito interessante. Pedimos para que construíssem uma bicicleta que, diferentemente do que acontece com as bicicletas convencionais, ela, ao pedalar para trás, andava para frente. Então, o restante da bicicleta era tudo igual a uma bicicleta convencional. 2 rodas, corrente, banco, tudo igual, guidão, tudo igual. A diferença é que esta bicicleta especificamente, para andar para frente, você teria que pedalar para trás. Parece muito simples. No entanto, para uma pessoa habituada a andar numa bicicleta convencional, é algo muito difícil. E a prova disso foi que das 5 pessoas que tentaram aprender a andar nessa bicicleta, somente 2 conseguiram. As outras 3 desistiram. A primeira conseguiu por conta de muito esforço. A segunda só conseguiu porque não sabia andar nenhum tipo de bicicleta. O interessante foi que a pessoa que já sabia andar na bicicleta convencional, ao aprender a andar nessa bicicleta diferente, chamaremos assim, né, nessa bicicleta experimental, ela desaprendeu a andar na bicicleta convencional. Isso foi muito interessante, porque nos mostrou algo muito importante sobre a mente humana. Quando a mente se acostuma, aprende a fazer algo, ela desaprende a maneira anterior que ela utilizava para fazer aquela situação semelhante. Entende? Então, se você tem alguma situação
recorrente na sua vida, da qual você tem grande dificuldade de se libertar, continue insistindo. Tá, Roberto, que tratamento eu posso fazer? Você pode fazer vários tratamentos, porque o tratamento que serviu para fulano não vai servir para ciclano, tá? O que pode ter são semelhanças, e essas semelhanças ajudam a gente a entender, construir caminhos para auxiliar as pessoas. Mas o caminho de recuperação é construído pela própria pessoa. Assim, esteja atento à sua própria experiência, tá? Se você sabe que se você agir de uma determinada forma, isso acarretará uma outra situação, como por exemplo, se você sabe que se beber cerveja vai usar cocaína, e sabe que a cocaína vai te levar para caminhos dos quais você não gosta de estar, evite beber. Porque o que estimula o uso da cocaína, no seu caso, é a bebida. E é isso. A gente eliminando os condicionamentos, a gente vai eliminando a nossa maneira de agir. Se eu sei que pedalando a bicicleta para trás ela anda para frente, para eu entender que para eu pedalar a bicicleta para frente ela também terá que andar para frente, a mente terá que fazer um esforço de desconstrução. E desconstruir um comportamento aprendido de maneira inadequada dá muito mais trabalho do que eu construir o comportamento da maneira certa. Então é com muito esforço, com muita insistência que a pessoa consegue alcançar essa desconstrução. Às vezes você vai tentar um tratamento que não vai dar certo, pula para outro e vai indo até o dia que você conseguir. Afinal, aquilo que você não supera volta a se repetir. E muitas vezes você vai chamar isso de destino. Então aquilo que você tem que resolver, você vai ter que resolver de qualquer forma. Do contrário, isso vai ficar se repetindo e fazendo parte da sua vida, de uma maneira cada vez mais dolorosa. E dessa forma, cedo ou tarde, não vai haver outra opção para você, a não ser mudar. Já disseram antes, né? Que a pessoa só muda quando o sofrimento atinge o seu ponto extremo, né? Quando a dor de não estar sofrendo, quando a dor de não estar vivendo é maior que o desejo de mudança. Dizem que a pessoa só muda nesse ponto. Eu não sei, mas vale a pena pensar nisso.